Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Se estiverem me escutando aí, só diz um ok aí para a gente fazer um teste de volume. Beleza. Juliano Mendes, Carol, Cleir. Opa, boa noite, pessoal. Nosso convidado já está aí, o Felipe, a Dani Crestani, Gabriel. Se Deus quiser, uma noite aí bem interessante aí de perguntas. Vamos começar pontualmente aí, falta 1 minuto. O pessoal vai entrando. Aline, Juliana, o Gabriel Jimenez, grande abraço para o nosso filho do nosso médico do trabalho aqui na clínica, né? O Mauro. Priscila, o Jaime, Ângelo, prazer, boa noite pessoal, boa noite a todos. A gente vai estar começando agora, exatamente 20 horas, a fazer uma live que eu sou muito fã, e quem me acompanha aí no meu perfil sabe que não fiz lives esse ano, né? Fiz quase todas corporativas via Cassisme, muitas delas via empresas, né? Mas do meu perfil eu estava um pouco assim de fazer algumas lives, no sentido de teria que ser uma coisa que tinha percepção de valor para mim. E graças a Deus, demorou um pouquinho para chegar no nosso convidado, mas deu tudo certo e hoje à noite a gente está aqui para passar uma série de informações aí que eu acho que o nosso convidado vai nos passar. Então vou chamar já de imediato, para nós não perdermos muito tempo, o Felipe Diesel. Vamos lá, vamos ver se eu encontro ele aqui. Felipe. Aberto para perguntas, antes do Felipe começar, pessoal, hein? Ô, Felipe. E aí, Leandro, tudo bom? Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem? Tudo Deixa eu certo. só me ajustar aqui Agora veio o ajuste de tela, a gente já fica melhor. Mas, sim, tem que dividir tela agora, né? Agora sim, né? Não adianta, né? Mas isso é bom, né? Acho que É, sim. se tem a única, eu acho que é o único, um dos benefícios, se não dá para se dizer que esse momento de pandemia teve algum benefício, né? Mas um deles foi a gente reaprender a fazer algumas coisas, né? Tentar fazer elas de uma forma até melhorada, né? Mas essas questões das lives é uma das coisas que, de uma certa forma, viralizou, Felipe. Sim. E queria te dar boa noite, Tá se agradecer. dividindo muito conteúdo, né, Leandro? É Exato. muito conteúdo muito bom sendo dividido. E tu divide o share com uma audiência que tem outras milhões de lives para assistir, né? Então, e até estava falando agora para o pessoal que estava entrando, o quanto é desafiador você topar fazer uma live para entregar, né? Eu acho que é uma grande questão que a gente toca aqui na empresa. Ah, eu não sou contra a teoria, né? Mas eu acho que a gente tem que entregar mais, né? A gente fica, de uma certa forma, muitas vezes muito na teoria, muito em algumas frases, muito em alguns ditos, e na prática, lá na ponta, a gente não vê muita coisa acontecendo. Mas eu já queria, primeiramente, primeiro eu vou te perguntar em qual parte do planeta tu estás na noite de hoje, tá? Para o pessoal entender aí, né? Cara, eu estou em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Eu tava morando em São Santa. Paulo, fugi nessa quarentena, consegui ficar 10 dias lá em quarentena, aí eu fugi pra cá e tô em Santa Rosa por enquanto. Aí tu perguntou, tá Legal. morando aonde, né? Eu digo, Tá cara, morando não sei aonde? onde que eu tô morando, não sei onde eu tô morando. O Felipe tá com uma crise de casa mesmo, né? É, Mas, legal. Felipe, eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, até porque quando a gente fez as chamadas para a live, uma das coisas muito interessantes foi um pouco da tua vivência, né? Eu acho que a tua vivência é aham. muito rica e eu vou deixar mais tu falar aí agora do que eu. Vamos lá. Tá, primeiro, obrigado, Leandro, pelo convite para estar aí conversando com o pessoal sobre a Disney, né? Hoje o tema principal vai ser sobre Disney, né? Eu fui um ex-cast member, né? Eu sou um ex-cast member da Disney, trabalhei lá quando eu tinha 20 anos. Eu li uma chamada naquela época, eu estava lendo uma revista e tinha uma chamada. Se você tem entre 20 e 25 anos,
você fala inglês fluente e está na universidade, você pode trabalhar na Disney. E eu nunca tinha saído do país até então, né? E eu tinha 20 anos, me inscrevi, passei por um processo de seleção, depois a gente pode falar um pouco sobre o processo de seleção também. E aí eu fui trabalhar na Disney, né? Eu trabalhei lá por 3 meses, eu trabalhei com food and beverage, então eu fazia tudo que estava relacionado a comida e bebida, eu fazia como um programa de estágio naquela época, né? E foi muito bom, assim, porque eu aprendi muito sobre o modelo da Disney lá, e depois, na volta para o Brasil, aí sim, eu me aprofundei muito sobre o modelo de gestão deles, o modelo de negócio deles, e eu acabei utilizando nos meus negócios também. Foi um período muito bom, muito prazeroso, né? Até hoje eu tenho amigos da época que eu trabalhava lá, e eu acho que foi meu primeiro contato com o empreendedorismo americano, assim, porque é muito diferente do empreendedorismo brasileiro, né? O modelo de gestão deles é muito diferente do nosso modelo. E a partir daí, assim, eu me aprofundei mesmo no modelo deles. Hoje eu tenho alguns negócios, todos eles ligados à educação. E eu utilizo muito o modelo aprendido lá nas minhas empresas, né? E a primeira mudança que a gente faz é a famosa CLT, né? Eu brinco, mas é verdade, né? A forma de contratação na Disney, a forma do teu vínculo, a forma como se você se conecta à Disney é uma coisa que já começa. As pessoas falam muito que isso é do mercado americano, mas na Disney tem uma particularidade até um pouco mais estreita, né? E até para o pessoal entender, o que me motiva também tá chamando o Felipe hoje. O Felipe é cast member lá, né? Para o pessoal que não sabe o que é cast member, para nós aqui seríamos como se nós fôssemos o funcionário, né? Vamos traduzir um pouquinho das palavras, né, Felipe? É o funcionário da Disney. Até a palavra é diferente, né? Porque olha só que legal, né? Porque cast member, se a gente traduzir, seria membro do elenco, né? Então todo mundo que trabalha na Disney é um membro. Então, independente do papel que eu vou fazer na Disney, eu sou um ator. Então, por exemplo, vamos supor, eu trabalhava com food and beverage, né? Vamos supor que eu trabalhava vendendo pipoca, né? No Brasil, ou em qualquer outra empresa, eu seria contratado como um pipoqueiro, né? Então, eu como um pipoqueiro, aí eu tenho meu relacionamento pessoal, né? Por exemplo, eu posso ter um mau dia e chegar de mau humor, eu posso chegar desmotivado do trabalho se eu sou um pipoqueiro. Como eu sou contratado como cast member, como membro do elenco, eu sou contratado como ator. Então, como ator, eu tenho que desempenhar um papel. E aí eu tenho que desempenhar um papel de um pipoqueiro. Aí eu tenho que ser o pipoqueiro mais feliz, o mais cortês, enfim. Então, nesse viés, olha só como eles conseguem quebrar toda uma barreira psicológica, inclusive para entrega, né? Então, eu como membro do elenco, eu tenho que tratar meus guests, meus convidados, porque na Disney não tem clientes, são convidados, né? Que vão até lá. Então, através, inclusive, dos nomes, eles mudam completamente o meu viés, né, de confirmação sobre o meu trabalho, enfim, sobre a minha função, né. Então, tocou num ponto sobre isso do colaborador, mas até nisso tudo é pensado, né, tudo é pensado mesmo para ter melhor entrega pro convidado, pro guest, né. E o pessoal, às vezes, pode até não saber, mas em um determinado momento na minha pós-graduação, fora, todos os alunos apresentando seus cases e era a minha turma na Califórnia, eu acho que era todo mundo bancário, o pessoal da área de economia, e tava lá eu, um psicólogo perdido no meio daquela galera, fazendo uma MBA internacional de inteligência empresarial na Califórnia. Legal. Eu, bacana, legal, beleza, foi afunilando, quando a gente chegou mais pro último estágio lá, tem que apresentar um projeto. E aí todo mundo começou a apresentar números e era Six Sigma, enfim, um monte de outras questões. Primeira coisa que eu acabei me lembrando, eu disse assim, puxa, mas o que? Irvine, do primeiro parque da Disney, é muito próximo, perto de Los Angeles, ali dá em torno do quê? Dá uns 40, 50 quilômetros, acredito, né? Eu disse, mas eu vou para Disney, cara, daqui a pouco lá eu vou conseguir desempenhar um projeto bacana. E fui para Disney, foi motivo de chacota dos meus colegas, porque todo mundo no mercado financeiro fazia reduções, abertura de IPO, e o Leandro foi para Disney, né? Ninguém quis ir comigo, fui de carro sozinho, né? E a partir dali começou a minha relação com a Disney. E depois, anos depois, né? Depois de ter feito a minha formação lá, anos depois conheci o Felipe, em Porto Alegre, num curso. O Felipe vai lembrar disso ainda, né? Lá no hotel. E aonde hoje... Com o Marcos Bernardo, né? Com o Marcos, bacana. E aonde hoje a Disney, ela não é um método, né? Ela é um legado que eu acho que é bacana, Felipe, de colocar, que muitas empresas a gente vê programas de sucessão, e vale lembrar que o Walt Disney morreu a partir do seu primeiro parque. Eu acho que se tu quiser versar um pouquinho sobre isso, né? Hoje as pessoas não sobrevivem a partir do seu pai, né? A gente tem uma dificuldade de sucessão.
E o Walt Disney morreu lá no 1950 e poucos, quase 60, acredito, né? Eu não lembro, mas foi logo depois do Parque da Califórnia, né? Da Foi antes do Parque Califórnia. da Flórida, foi antes do Parque da Flórida ser criado, né? Ou ser inaugurado, né? Assim, Leandro, é muito legal que tu tocou na figura do Walt Disney, porque a gente fala muito sobre o modelo de gestão Disney, né? Só que não tem como separar o modelo de gestão Disney sem a figura do Walt Disney. Eu bato nessa tecla sempre que a pessoa trabalha comigo, com os treinamentos, fala muito sobre isso, e é muito legal entender isso. Porque a cultura da empresa é a cultura do líder. Né? Então, como trabalho com vários empreendedores, sempre quando trabalho com empreendedores, eles reclamam, sei lá, da equipe deles. Ah, minha equipe é preguiçosa, minha equipe não cumpre metas, ela não cumpre prazos, enfim, né? E eu sempre pergunto para esse empreendedor o quanto disso é culpa tua, né? O quanto daquele comportamento da equipe é tua culpa. Porque o comportamento de uma empresa, a cultura da empresa, ela é a cultura do líder. E quando a gente fala sobre o modelo de gestão Disney, o modelo da Disney, dos parques, ou que a gente conhece como empresa Disney, ela é a cultura do Walt Disney, né? Então, o Walt Disney ele sempre foi um cara muito sonhador. Assim, um pouco sobre a história do Walt Disney, ele veio de uma família sem muitas condições financeiras, né? O pai dele era um cara empreendedor, e o pai dele tinha um jornal que era entregue de manhã e à noitinha. Então, ele tinha mais 3 irmãos, o Walt Disney, os irmãos deles entregavam o jornal logo de manhã, antes de ir para a escola, e no final da noite. E por isso, olha só que loucura, Leandro, o Walt Disney, ele era um aluno burro, ele não tirava boas notas, ele era considerado um aluno não criativo pelos professores. Claro, porque ele trabalhava antes da aula e depois da aula, então ele não conseguia estudar como os outros colegas dele. E por esse motivo ele não era um bom aluno, né? E ele é considerado burro e não criativo. Eu fico pensando como que era medido isso, né? Se era só as notas, e até hoje, né? A gente pode fazer uma relação com a escola até hoje. Eu acho que nós testamos alunos de maneira diferente, não prestamos atenção realmente às principais características, habilidades que eles têm, né? A nota, né? A nota, né? E a gente só avalia, por Nota. exemplo, conhecimento linguístico-matemático, né? Cara, tem tantas outras inteligências para ser avaliada, mas acho que esse pode ser um outro bate-papo, né? Mas enfim, o Walt Disney, ele desenhava, e cara, ele não desenhava bem, ele nunca desenhou bem, né? O Walt Disney, ele era um péssimo artista, ele era um péssimo desenhista, né? Mas ele era muito bom, ele era muito bom em gerenciar pessoas, né? Ele realmente criava uma cultura, a cultura da entrega, sabe, no que ele trabalhava. E ele criou, por exemplo, se tu olhar para trás, o Lefogram, depois quem quiser entrar no YouTube e dar uma procurada, assim, tem o Lefogram, que foi o primeiro estúdio do Walt Disney. Ele foi o primeiro cara a utilizar pessoas e animações juntas, né? Hoje é muito comum, assim, ou não é mais tão comum, mas é utilizar pessoas junto com animações, né? Então ele desenvolveu essa técnica e essa inovação para a época. E começou os estúdios a utilizar isso, né? Com a Sally, eu não lembro o nome do desenho que tinha isso, né? Enfim. E depois ele lançou o seu primeiro desenho animado, que foi um sucesso, e ele perdeu os direitos autorais desse desenho, que era Oswald the Lucky Rabbit, né? Ele colocou no nome do sócio, e o sócio passou ele para trás, e o Oswald, ele estourou nos Estados Unidos, ele estourou, ele ficou famoso, né? Porque o Oswald, ele era colocado antes dos filmes principais, né? Então, quando tu ia num teatro, tu ia num cinema, tu assistia o filme principal, antes tu assistia o desenho Oswald, que era um rabbit, que era um coelho. Um coelho, né? Isso. E colocou no nome do sócio dele. O sócio, o cara tirou os direitos autorais e vendeu isso. E o sócio, ele demitiu o Walt Disney do próprio estúdio dele, né? E o Walt Disney foi nessa época. Tem até um filme muito famoso que é Walt Before Mickey, que conta muito essa época em que ele perdeu tudo. E ele morava na rua, ele morava de favor, ele não tinha dinheiro, né? E ele conheceu um ratinho, né, nessa época, né? No lixo, né? A cena é bem emblemática até, né? No momento em que ele tá com fome, né? Ele tá deitado no chão, para quem viu o filme, o ratinho tá no bolso dele, né? É uma cena histórica, na verdade. Claro que eu sempre imagino que o cinema sempre, né, deixa muito mais bonita a história, né? Mas um pouco de verdade existe aí, né? Verdade. E sabe que uma coisa que eu me pergunto muito, assim, sabe, Leandro? Ele só criou, porque, vamos lá, e daí depois disso, um ano depois, ele criou o Mickey, que todo mundo conhece o Mickey, né?
A pergunta que eu faço é o seguinte, eu fico pensando, cara, será que se o Oswald, né, se o sócio do Walt Disney, né, não lembro o nome do sócio dele agora, mas se o sócio do Walt Disney não tivesse tirado o Oswald, será que o Walt Disney teria criado o Mickey, sabe? Pois E acho essa que é uma eu pergunta que eu fico acredito. pensando, né? É uma... E eu pergunto muito assim, sabe? Qual que é o Oswald que tem que perder para criar teu Mickey, sabe, Leandro? Né? Boa pergunta. Né? Boa Boa pergunta. pergunta, porque... Até porque eu acho que a energia que, como casal, inclusive, porque existem umas más línguas que dizem que a sua namorada ajudou a criá-lo junto, né? O Mickey, né? Ah, E que, a esposa do Walt Disney na época, a né? esposa, né? Então, mas a gente sempre fica pensando nisso mesmo, né? E há poucos dias atrás eu convidei o meu filho para ver o filme do McDonald's, né? E aí você Que termina legal. um pouco Fome de poder. com uma certa brabeza o filme, né? E aí você vê que tem as 48 leis de Greens, não sei se já ouviu falar também, que são, ele Não. versa sobre Maquiavel, né? Você não precisa ser maquiavélico, mas você precisa saber das leis, porque em algum momento as pessoas vão te aplicar. Em algum momento você tem que estar preparado para um mercado que, como a gente viu, por exemplo, o Oswald depois foi para a Universal, eu acho, né? A concessão foi para a Universal. Ou seja, em algum momento o mercado pode estar atuando e a tua percepção pode fazer uma grande diferença, né? E eu acho que na criação do Mickey é uma bela pergunta, né? Quantos Oswald a gente tem que perder para criar o nosso Mickey, né? Na tua concepção, tu acha que o Walt, ele era inovador? Ele era uma pessoa criativa, Muito. inovadora? Muito, muito, Leandro, muito. Por exemplo, se eu parar para pensar rapidamente, né? Vamos lá. O primeiro desenho, por exemplo, com pessoas e desenhos, foi o Walt que criou, né? O primeiro desenho animado com som sincronizado, porque antes do Mickey, né? E tem um desenho, depois todo mundo pode falar no YouTube lá e dar uma olhadinha, tem o Mickey no Steamboat, né? Steamboat Willie é o nome do desenho. É o primeiro desenho animado com som sincronizado, porque até então o desenho animado não tinha som, né? Era geralmente uma banda que tocava no fundo do cinema, né? Então ele criou o primeiro desenho animado com som sincronizado. Depois disso, ele criou o primeiro desenho animado de longa-metragem, né? Colorido e com som sincronizado, que até hoje todo mundo assiste, todo mundo adora, que é Branca de Neve e Sete Anões, que é um desenho que foi feito em 1938, cara, né? Então, incrível, porque ele falava o seguinte, cara, eu vou criar um desenho animado que tem 1h30, uma longa-metragem de 1h30, um desenho animado colorido com som sincronizado, né? As pessoas vão pagar para ir no cinema assistir. E as pessoas dizem, não, o Walt é maluco, ninguém vai pagar para assistir um desenho animado. As pessoas não pagam para assistir um desenho animado. Elas pagam para assistir um filme, né? Ele falou, não, eu vou fazer porque as pessoas vão querer assistir, enfim, né? E, cara, ele perdeu toda a fortuna dele. Ele vendeu casa do pai, ele hipotecou casa do irmão, sabe? Ele perdeu uma grana. O Branca de Neve e Sete Anões era para custar algo em torno de $150 mil e custou mais quase $2 milhões, que para a época era uma fortuna, assim, né? E ele bancou o sonho dele, e até hoje, a melhor bilheteria da história, né, é a do Branca de Neve e Sete Anões, né? O filme mais assistido até então, né? Né? E assim, o próprio sistema de criação de filme foi ele que criou, mas enfim, desculpa aí, Leandro. Não, e a gente vê, né, quando as pessoas inevitavelmente a gente faz um comparativo, né, porque quando a gente vai para a Disney, a gente pode ir com dois olhares, né, um olhar para o time de negócios, né, e depois que você faz o curso lá, que você tem inúmeras possibilidades, você pode fazer o curso lá, você pode pegar uma empresa no Brasil e faz um método aqui, depois você tem uma aplicação lá também. Mas, enfim, você começa a olhar como um negócio, né, e não um parque, né? Mas como um negócio, ela também tem um concorrente forte, né? Que nós estamos falando da Universal, né? Ou seja, que ali também está rolando muita inovação, está rolando muita troca, né? Principalmente agora, em época que nós estamos vendo os parques, o prejuízo bilionário que a gente está vendo, né? Sim. Não sei, Felipe, o que tu tá percebendo, porque a gente percebeu e agora nos últimos dias a Universal se mexendo para abrir agora o primeiro parque, né? Que é o Universal Studios, pelo que eu tô vendo aí, acho que é o primeiro que pode se movimentar. De repente, para abertura agora em junho, né? A Disney ainda não sinalizou, né? Ela parece que abriu alguma coisa, a Disney Springs, mas é mais restaurante e loja para um test drive de giro de pessoas. O que tu tá vendo da Disney agora, nesse momento ali?
A Disney, o principal propósito da Disney, o propósito dela é entregar o melhor entretenimento, né? E a Disney, ela tem muito, é que se nós pensarmos, por exemplo, né? Eu vou falar um pouco sobre os pilares da Disney. A Disney trabalha atualmente em Boa. cima de 4 pilares, né? Que são esses 4 pilares, ela quer todo um framework de autonomia. Então, o primeiro pilar deles é a entrega de segurança. Então, se eu pensar, por exemplo, agora o cenário. Opa, Siri falando comigo aqui, não quero falar com ela. Bom, eles escutam tudo, né? Então, o primeiro Há pilar quem diga. é, o primeiro pilar é a segurança, né? Então, pensando sobre isso agora em época de Covid, né? A Disney, ela demonstrou interesse em abrir em janeiro. Por quê? Se o primeiro pilar dela é segurança, muito dificilmente ela vai abrir num cenário onde ela pode passar insegurança para o convidado, para o guest dela, né? Então, se esse é o primeiro pilar dela, ela não vai abrir em algum momento que possa mostrar insegurança, né? Então, porque esse é o pilar dele, esse é o core da empresa. Né? Então, por exemplo, a Universal pode abrir em junho faz muito sentido que a Universal abra em junho, mas dificilmente a Disney abra, né? E é muito legal falar sobre isso, que a gente pode trazer um outro ponto depois para falar sobre os outros 3 pilares, que é a ideia do low touch, né? Do high touch e do high tech. E tu falou muito bem, assim, porque a Universal é do lado, né? A Universal, sei lá, são 10 quilômetros da Disney na Flórida, né? E as pessoas, elas vão para Disney. Elas não vão para Orlando, elas não vão para Flórida, elas não vão para os Estados Unidos, elas vão para Disney, né? E se sobrar tempo, e se sobrar grana, né? Com o dólar a R$ 6 é um pouco mais complicado, mas se sobrar grana, eles Vai no vão. Outlet. Eles vão para Orlando, eles vão para Universal, né? Até agora saindo fora, né? O Trump falou que proibiu o brasileiro de ir para os Estados Unidos nos próximos 45 dias, né, cara? Com o dólar é R$ 6, não precisa nem proibir. Não precisa proibir. Né? Mas enfim, não. Mas a Universal é do ladinho. Por que as pessoas elas não vão para a Universal? Elas só vão se sobra. E essa é a total diferença entre o high-tech e o high-touch, sabe? Porque as montanhas-russas, se tu for para Universal, as montanhas-russas da Universal, elas são muito mais... cara, elas são muito mais legais, assim. Eu adoro para Universal, né? Porque eu adoro adrenalina. As montanhas-russas, elas são... a própria montanha-russa do Hulk, assim, cara, é muito mais do que a força da gravidade, assim. É uma loucura o que tu faz lá. Só que a Disney, ela trabalha com a ideia do high-touch, né? O que é o high touch? Realmente trazer o carinho, o amor, o sentimento, sabe? E isso ninguém entrega, né? Porque fazer uma montanha-russa, por exemplo, com mais tecnologia, utilizar daqui a pouco uma tecnologia 3D como o próprio o Harry Potter na Universal, é algo que exige daqui a pouco um desenvolvimento, exige um certo investimento para isso, mas qualquer um pode fazer para concorrer, por exemplo, sobre a ideia do high touch, né? E já na ideia do high tech, já a ideia do high touch é muito mais complexo. É muito mais complexo entregar amor, carinho, sentimento numa outra proposta que a Disney entrega, né? E aí a gente depende de pessoas, né? Exato, é esse o ponto, sabe, Leandro? Porque o Walt Disney falava, é uma frase do Walt Disney assim, ó, você pode construir, você pode fazer o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário pessoas para fazer a entrega, né? Então, o que faz a Disney diferente de qualquer outro lugar? É pessoas, sabe? É cultura. E cultura eu falo de pessoas, né? Porque a cultura, ela arrasta uma empresa, né? E tem uma frase muito famosa do Jack Welch, né? Que a cultura come estratégia de café da manhã, né? E a cultura de uma empresa né? É isso aí. E eu quero saber tudo sobre cultura, enfim, mas é exatamente isso. O Walt Disney construiu a cultura da Disney, né? Tem uma história muito famosa dele e que ele estava caminhando pelos parques, né? Ele já era super famoso, ele ganhou vários Oscars, ele era multimilionário, né? Ele estava caminhando antes de abrir a Disney na Califórnia, ele estava se abaixando para juntar o lixo do chão, né? E as pessoas, não, Walt, não precisa juntar o lixo, tu não precisa juntar, alguém vai depois passar para limpar, né? Tu é o Walt Disney, cara, tu não vai fazer isso, né? E ele falou, não, nos meus parques todo mundo limpa, né? E a Disney na Flórida, né, a Walt Disney World, tem 70 mil colaboradores, né? E quando eu pergunto quantas pessoas que limpam o chão, 70 mil pessoas, né, Leandro? Então não importa se o cara é VC sei lá, de marketing, se é presidente, se é diretor, do que for que seja, né? Todo mundo é tratado Até para as pessoas que entraram depois, tu não entrou como CEO, né?
Sim, né? Sim, todo mundo passa, né? Não, e essa questão das funções lá é uma coisa interessante pelo senso de pertencimento, né? Ou Uhum. seja, você tá no parque, né? E a tua responsabilidade, ela é concomitante igual a todo mundo nos pilares de segurança, cortesia, onde tu vai ver lá os principais pilares, né? Não é porque eu estou vendo e tem uma pessoa que junta o lixo que eu vou esperar a pessoa que junta o lixo, né? Não é que eu estou Sim. vendo uma pessoa se colocando numa situação de insegurança que eu preciso esperar alguém da segurança do parque veja isso para entrar numa questão de interação. Mas uma coisa bacana que eu acho que é legal de a gente fazer uma analogia, muitas pessoas me perguntam, como é que a gente vai voltar com os nossos negócios, né? Agora, após pandemia, como é que a gente vai reabrir os nossos negócios, né? Eu queria até que tu comentasse como é que foi a abertura do primeiro parque da Disney, né? Boa Que história, Leandro. eu acho que é legal, porque as pessoas sempre acham que a sua dor é a pior dor do mundo, né? E o Walt Aham. Disney, hoje a gente vê, hoje é uma coisa perfeita, né? Compartilha com as pessoas isso, que eu acho que é bem bacana. Leandro, cara, que analogia legal. Eu não tinha pensado sobre isso, tu me deu um baita insight aqui, né? Porque quando o Disney criou a primeira Disney, né? A primeira Disney na Califórnia, Disneyland na Califórnia, demorou 21 anos para ser criada. Entre a ideia, a concepção, o desenho, né, e a abertura do parque. Demorou 21 anos, Leandro, né? E se nós pararmos para pensar, parque temático, tu pediu o Walt Disney, o cara inovador, parque temático não existia antes do Walt Disney, né? Porque ele que criou o parque temático, né? Então o parque temático não existia antes dele. E a Disneyland na Califórnia, ela foi muito complexa. Ela foi um dos grandes construções civis da época, né? E era muito complexo, porque ele queria criar o mundo imaginário, o mundo da imaginação, né? Então os castelos, né? Vamos lá, a área dos piratas, enfim. E obviamente que o Walt Disney ele era muito perfeccionista, assim, ele cuidava muito dos detalhes, né, de tudo que ele fazia. E obviamente que a obra não ficou pronta no período, né? Inclusive tem uma antes do parque ficar pronto, né, houve um strike, né, uma greve dos encanadores. E tem uma conversa entre o Roy, que é o sócio dele, o irmão dele, o Roy Disney e o Walt, dizendo, cara, o que a gente faz, né? Não tinha como acabar o encanamento, né, antes da abertura dos parques. Ou eles faziam o encanamento do esgoto, ou faziam o encanamento da água, né? E daí o Wall falou o seguinte, não, nós vamos fazer o encanamento do esgoto, porque a água a gente pode vender refrigerante para essa galera, né? Para o pessoal se conectar, o Roy era o sócio, o irmão, tá? Vamos lá. Sempre, Isso. sempre, sempre precisa do lado direito do cérebro, né? Vamos lá. Exato, e o Roy era isso, o Roy era o cara da finanças, o cara que trabalhava com os bancos, né, o cara do planejamento, o Wall era o maluco, né, o Wall era o maluco, o sonhador, o criativo, enfim, né. Então, quando eles abriram o primeiro parque, não estava pronto, óbvio que não estava pronto, né? Sei lá, 50% do parque não estava funcionando. E quem puder depois entrar no YouTube, é muito legal assistir, porque ele foi televisionado o primeiro dia. Cara, assim, ó, as montanhas-russas não funcionavam, os brinquedos não funcionavam, acabou a luz, Banheiro acabou a todos entupidos, o banheiro lotados, né? Aham. E assim, tem fotos, né, não sei se tu já viu essas fotos, que as mulheres elas foram na inauguração da Disney, inauguração de um parque, elas foram de salto, e o cimento não tava seco, então elas caminhavam por causa dos Enterrava. saltos, enterrado. Assim, foi loucura, cara. E o que mais foi loucura é porque o Walt Disney tinha convidado 8 mil pessoas para abertura, e ele tinha convidado assim, tipo, ele tinha distribuído, né? 8 mil pessoas, algumas vão vir às 9 da manhã, 10, 11, 12, para não dar aquele tumulto na entrada, né? E um malandro, ele copiou o ingresso e vendeu 15 mil entradas para o parque, né? Então, no começo, estava todo mundo ansioso, então estava as 8 mil pessoas já na abertura dos parques, e mais aqueles 15 mil cópias, assim, sabe? Então, cara, assim, foi uma loucura. Eu fico imaginando o Wall e o Roy, depois do primeiro dia, cara, tudo deu errado. Tudo deu errado, sabe? Nada funcionou. Como nós conversamos, eu imagino eles assim, Leandro, cara, sentado depois, assim, no sofá, em casa. O que será que vai acontecer amanhã, sabe? Né? Até a gente brincou no curso lá na Disney mesmo que esse malandro que fez as cópias era brasileiro, cara. Então Tinha um, poderia, poderia. tinha um brasileiro infiltrado já fazendo cópia de alguma coisa. Eu digo, pô, mas vamos lá, vamos tirar desse limão uma limonada, né? A gente É. também percebe que numa inauguração trágica como essa,
O Walt Disney tem essa percepção que ele cria quase que um trauma daquele dia histórico, né? Que era uma inauguração totalmente fora do padrão do que ele imaginava como valor para entregar, né? E aí sim eu acho que veio aquela promessa dele, né? Que todos os dias que ele abrisse um novo parque seria uma nova reinauguração. Né? É numa das concepções que cada vez que você abre, todos os dias pela manhã lá, nós sabemos aí 70 mil pessoas, 70 mil cast members, né? Vamos lá, eu acho que em torno de 200 e poucas mil pessoas girando num parque. Por né? dia, né? Por dia. Então você imagina a usina que é, e aí você tem lá uma empresa hoje que ela está com medo de abrir e reabrir com 5 funcionários. Ela está num shopping, ela precisa reabrir e tem 5 funcionários, né? A Disney, neste momento, em algum dos parques, tem 70 mil pessoas paradas e eles têm que se reinventar porque o parque é touch, né? Vamos lá. A gente tem toda a diferença de toda a energia que é colocada na Universal para uma questão muito afetiva da Disney. E esse afeto não vai poder. Tanto é que no site da Disney, nos últimos cards que eles têm colocado frases até meio temerosas que a gente não imaginava ouvir da Disney, dizendo assim, ó, você que é visitante, no momento em que você ingressar no parque, você está assumindo um risco que a Covid é uma patologia de alta... É um vírus de alto potencial que pode levar à letalidade. Ou seja, porque eles sabem que dentro do parque, eles acreditam que esse contato, esta proximidade, em algum momento vai ter que voltar. E neste momento não pode. Eu acho que é por isso que tu fala bem, que, bom, poderia ter voltado já, né? Não volta porque perde o valor, né? Eu não vou reabrir para fazer faturamento. E aí para tua loja agora e para tua empresa lá, por que eu preciso reabrir, né? O que eu vou voltar diferente, né? O que eu levei de tempo para pensar agora e analisar lá dentro dos meus pilares? O que eu quero? O que eu mantive de conexão com o meu cliente, né? Nesse momento de, entre aspas, isolamento, porque eu poderia estar me conectando ainda com o meu cliente, né? A Disney não parou. Quem acompanha aí nas redes sociais da Disney, ela continuou entregando alguns conteúdos, ela continuou... E para quem não sabe, pessoal, a Disney não é só parque, tá? A Disney tem um grande prejuízo no momento em que ela tem usinas de filmes e outros negócios da Disney também que são tão quanto lucrativos quanto são os parques, né? Então, perigoso, né, Felipe? Sim. A Disney como negócio, cara, a Disney ela é um conglomerado, né? Não, acho que travou minha internet. Pode falar, desculpa, Leandro. Pode tocar aí. Não, a Disney como negócio, ela é um grande negócio, né? Elas são 667 empresas, né? Com faturamento de 70 bilhões, assim. Então, o que eu acho muito legal da Disney é que ela traz muita sinergia para os negócios dela, né? Então, por exemplo, a gente conhece Disney Parks, né? Que Disney Parks and Resorts, que é Califórnia, né? Vamos ver se eu lembro todos. Califórnia, Flórida, a Disney... Xangai? Eu estava pensando nisso aqui na Europa, né? Em Paris, Xangai, Tóquio, Hong Kong, né? Então são 6 parques, né? E a gente conhece os parques, né? Mas além dos parques, por exemplo, a ABC, que é o maior canal de televisão do mundo, é da Disney, né? History Channel é da Disney, né? Por exemplo, Marvel, os filmes da Marvel é da Disney. E a Disney utiliza muita sinergia, sabe, Leandro? Eu estava lendo recentemente um artigo que o Frozen, né? Todo mundo conhece Frozen, agora saiu Frozen 2 recentemente, mas ainda falando sobre Frozen 1, né? A Frozen, no período que ela foi lançada, ela teve de bilheteria 1,7 bilhões, assim, do período de bilheteria que ela teve, que ela recebeu de bilheteria, né? Só que em todo o extra que a Disney fez de merchandise da Frozen, que é venda de royalties, né, para caderno, né, para lapiseira, enfim, para mochila, para qualquer coisa que as pessoas colocam, por exemplo, a marca da Elsa, da Anna, né, enfim, da Frozen, ela faturou no mesmo período 107 bi, né? Então, um filme faturou 100 vezes mais em merchandising, em royalties, do que o próprio filme, né? E a Disney ela consegue fazer isso muito bem, que é utilizar a sinergia dos negócios, sabe? Por exemplo, qualquer lançamento, eu vou lançar um filme, então eu vou ter a soundtrack desse filme, aí eu vou ter a princesa no parque, eu vou ter um brinquedo da princesa no parque, aí eu vou ter um jogo, né? Que o Disney, a Disney também tem uma empresa de jogos, né? Aí ela vai estar dentro dos cruzeiros da Disney, sabe? Então ela consegue criar sinergia entre todos os negócios, assim. São poucas empresas que conseguem fazer isso tão bem quanto a Disney, sabe? Então, como modelo de gestão, ela é um grande negócio para ser estudado também, né?
Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que o pessoal tem curiosidade de fazer, e depois eu vou Claro, fazer Leandro. para a gente ir encaminhando algumas curiosidades, um bate-bola. Eu falo a palavra e tu me diz o que tu teve de vivência lá, que eu acho que é o que a Vamos gente lá. quer também um pouco saber, né? Não é todo dia que a gente conversa com uma pessoa que estava trabalhando na Disney e tem essa experiência. E se não me falha a memória, tua esposa trabalhou lá também, não trabalhou? Também, né? Também Vocês trabalhou. dois, né? É, Pensa, sim. trabalhar como casal. Vocês não trabalharam juntos ou trabalharam Não, juntos? não, ela foi Não. mais tarde. E era proibido trabalhar relacionamento dentro da Disney, não? Cara, a Disney ela tem um código de conduta muito restrito, assim. Eu não lembro sobre relacionamentos, eu não lembro sobre isso, né? Mas ela tem um código de conduta muito restrito, né? Ela entende muito, isso é o conceito da Disney, que ela tem o backstage e on stage, né? Então, o backstage seria atrás dos palcos, né? E on stage nos palcos. Então, por exemplo, né? Todo o treinamento da Disney é backstage. Então, eu chego na Disney, eu faço todo o treinamento backstage. Aquele negócio, assim, do que tem muito nas empresas. Ah, senta do meu lado aqui, nós vamos aprendendo junto. Não existe, né? Então, a Disney, ela ensina do backstage. Só depois que eu sei o que eu tô fazendo, aí eu vou pro on stage. Aí eu vou pro palco, né? Pra performar. E isso, ela tem muito isso, por exemplo. Né? Eu sou um cara que, cara, eu tô com barba por fazer, por exemplo. A barba, sim, eu não poderia trabalhar na Disney. Porque a barba teria que ser feita. Né? Vamos supor que eu gostasse de usar barba. Eu teria que ficar em casa um mês crescendo a barba e quando ela estivesse pronta eu poderia ir trabalhar. Então ela tem um código muito restrito assim quanto a barba, cabelo, né, roupas, enfim. Quanto a relacionamento, não lembro sobre isso. Eu posso até resgatar depois. Eu tenho inclusive o código de normas em algum lugar aqui na minha casa. Eu posso procurar depois para mostrar. Mas eles são muito restritos quanto a isso, né? Por causa da cultura do on-stage e do backstage. Processos. Disney versus processos. Cara, a Disney, ela entende muito sobre entrega, ela entende entrega sobre ambientes, pessoas e processos. Isso é muito legal, né? Ambientes, pessoas e processos. Então, essas são as três chaves de entrega da Disney, né? Tudo conta uma história. Tudo entrega na Disney, né? Sobre processos, eu vou dar um exemplo, né? Quando chega na Disney World, na Flórida, tu chega de monorail, aí tu desce do monorail, aquele trenzinho, né? Tu desce dele, aí tu desce um corrimão e tu entra no parque, né? Aquele corrimão ali, tá? Leandro, se eu e tu fosse, sei lá, o presidente de manutenção dos parques, o diretor de manutenção dos parques, né? Que cor tu pintaria aquele corrimão? Sei lá, 200 mil pessoas passam ali por dia. Criança, passa a mão no chão, bota no corrimão, certo? Que cor tu pintaria esse corrimão se fosse o diretor de operação da Disney? Escuro, né? Marrom, né? Sei lá. Marrom, escuro. Preto, o corrimão é branco, né? E olha que loucura. Todos os dias, todas as noites, no fechar o parque, eles repintam aquele corrimão, né? Porque esses são os processos de entrega da Disney, né? Então, todos os processos são para uma entrega, né? Falando sobre algo muito simples, né? Que é um corrimão, por exemplo, de branco, né? Então, os processos entregam. Um outro processo de entrega na Disney são as filas interativas, né? Então, a Disney sabe que se tu for, por exemplo, para uma fila e ficar parado 5 minutos, tá, Leandro, quanto tempo tu ficou na fila? Cara, tô aqui meia hora, tô aqui 1 hora, tô aqui 2 horas. Não. Então, as filas, elas são interativas. Tu nunca fica parado numa fila. Tu toca, tu brinca, tu cheira. E tu entrou numa fila, Leandro, eles colocam uma música que é para tentar desacelerar teus batimentos cardíacos. Ela tem um ritmo que ela vai desacelerar. Cara, eu entrei na fila. Então, calma. Vai ficar aqui mais, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia. Né? E a música vai acelerando. E a música vai acelerando, cara, para acelerar teus batimentos cardíacos, para deixar pronto quando for no brinquedo, tá preparado, sabe? Porque tudo é pensado, inclusive a música que toca na fila do brinquedo. Né? Bacana, legal. Isso eu me lembro que tinha gente que brigava para sair na fila, para andar na fila, né? Porque tava jogando um videogame interativo no paredão lá. E andou a fila e o cara queria ficar brincando no tal do brinquedo, não queria ir para o brinquedo que deveria ser. Ou seja, é um conceito de fila, né? Eu posso encarar de duas formas, né? A fila pode ser atrativa, ela pode ser preparatória, ela pode ser parte da atração, né? Como ela pode ser um sacrifício gigante, como a gente está vendo a fila de bancos, como a gente está vendo a fila agora para alguns comportamentos que a gente vai precisar ter que adotar em algum momento. Será que as empresas na volta estão pensando que em alguns locais uma reserva de mesa que vai exigir uma fila ou uma espera de alguns lugares que eu quero a mesma receita, eu quero o mesmo público, né? Mas eu acho que as pessoas vão chegar gradativamente. Cada um eles vão ter uma câmera em casa sabendo que agora não tem ninguém, agora eu vou lá.
Não, vai gerar uma fila. E o que eu vou fazer com isso, né? Então, são gatilhos que a gente pode estar utilizando, até de aplicar nos nossos negócios, né? Magic Moments. Uhum. Bom, o meu último mês que eu trabalhei na Disney, eu trabalhava fazendo Magical Moments, assim. Eu trabalhava nos parques, né, fazendo Magical Moments. O que são Magical Moments? Magical Moments, eles todos os cast members da Disney, todos os membros do elenco, os trabalhadores, os colaboradores, como queiram chamar, eles têm que buscar fazer Magical Moments para os convidados, né? Magical Moments são momentos em que eu consigo superar a expectativa. E isso é muito legal, né? Porque o que faz um serviço bom ou ruim? É basicamente a expectativa que tem sobre o serviço, né? Por exemplo, tu não liga para Oi, tu não liga para Vivo esperando ser bem atendido, né? Então, a tua expectativa é muito baixa. Se eles simplesmente criassem um serviço que te atendesse bem, cara, tu aumentava a expectativa, tu passaria por um serviço excelente, né? Então, eles entendem que, a Disney entende isso muito bem, que é a expectativa. Então, quando as pessoas vão para a Disney, essa expectativa é muito alta. E eles buscam pontos de contato com os convidados para poder surpreender expectativas. Então, no meu último mês, o meu trabalho era caminhar pelos parques, cara, e meu trabalho era responder perguntas, né? Então, caminhar pelos parques e responder perguntas. Cara, onde é que é o banheiro mais próximo, sabe? Sabe qual que é a pergunta que eles mais perguntavam para mim na Disney? Eu até sei, mas eu até gostaria que o pessoal... Vamos ver se alguém arrisca dizer para nós aí qual é a pergunta ali. Vamos ver se tem alguém na live aí. Não, a primeira pergunta eu posso falar, qual que é o banheiro mais próximo, tá? Mas É depois o dessa, banheiro mais próximo. Eles perguntaram assim, ó, tem um negócio chamado 5 o'clock parade, que traduzindo seria parada das 5 horas, né? E a galera que horas é a parada? Que horas é a parada das 5 horas, né? Então, cara, a parada das 5 horas é 5 horas, né? Mas o meu trabalho em responder essas perguntas, Leandro, era poder animar. Então, por exemplo, se eu visse um cast, sei lá, desanimado, chateado, né, de cabeça baixa, eu tinha que ir lá buscar contato com ele para tentar resolver o problema. E, cara, independia do problema. Se o problema fosse no hotel, se fosse, sei lá, no estacionamento, se fosse qualquer coisa, eu tinha autonomia para resolver o problema, né? Então, eu fazia os Magical Moments, se o problema fosse no hotel, eu podia resolver o problema de um hotel, por exemplo. Eles me davam autonomia para resolver os problemas. E isso eu trago para as empresas, por exemplo, quando eu vou trocar uma roupa, quando eu compro uma roupa, quando me dão uma roupa de presente, eu vou trocar uma roupa, cara, o consultor que me atende não tem autonomia para trocar uma roupa, né? E tem que falar com o gerente, chamar o gerente, e tem que digitar um código no sistema de gestão completamente complexo para que isso aconteça. E lá todo mundo tem autonomia para resolver problemas. Você vê no mercado, né? Você vai no mercado, se tu passou um item que tem que tirar, ela tem que chamar uma pessoa, a pessoa tem que vir com cartão, passar uma senha para estornar aquele produto, né? E pelo que tu está dizendo, tu poderia ter a capacidade de dar o que tu quisesse dentro da Disney, né? Sim. Pela confiança, sem responder né? ninguém. Sem responder ninguém. Por exemplo, a gente recebia vouchers, né? Vouchers do hotel, enfim, sei lá, brinde, sorvete, essas coisas. Cara, no final do dia, eu não precisava nem prestar contas do que eu entreguei, o que eu dei, sabe? E nem para quem. E nem para quem. Porque existe, sobretudo, confiança e autonomia. Porque a Disney entende, e isso acho que foi um grande aprendizado da Disney, porque, por exemplo, o segredo está no processo de seleção. Então, eu vou contratar pessoas que estão muito ligadas aos meus valores. Então, quais são os valores da Disney, né? Então, a gente pode falar sobre os valores dela, mas assim, eu vou buscar fechar nos meus valores, então, pessoas que estão alinhadas com esses valores. Cara, porque o resto é entrega do dia a dia. Não tem treinamento, não vai ter sistema, não vai ter nenhum modelo que vai poder dar contra aquilo. Então, aí funciona o RH, sabe? Buscar pessoas que estão alinhadas com os meus valores, né? Que seja ele encantamento, entretenimento, magia, emoção, vai lá. Aí a gente pode ficar divagando sobre quais valores são esses, né? E aí eu me lembro de uma frase tua que tu acho que tu colocou em uma das tuas passagens, né? De que você escolhe estar na Disney, né? Mas depois que você está lá dentro, cumpra, né? Não é uma... Até se tu quiser reforçar a frase, né? Eu acho que é bem importante, né? Na verdade, né? Leandro, sabe que essa foi uma frase que me marcou, assim, porque o americano, né? O americano, ele tem isso, eles são muito diretos, né? Porque o jeito deles ser, não tá certo, não tá errado, é a maneira que eles são, né? Eles são muito diretos. E eu lembro no treinamento que eu escutei uma frase, até hoje eu trago ela para os meus negócios e faço muito treinamento colaborador com essa frase, né? E eu escutei ele falar isso.
trabalhar, vocês escolheram trabalhar na Disney, né? Vocês escolheram trabalhar na Disney. Seguir as regras é obrigação. Cara, isso me chocou, mas faz total sentido, né? Porque eu escolhi estar lá. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Eu poderia escolher estar em qualquer outra empresa, porque eu apliquei, eu aceitei a vaga, eu fui lá, então eu escolhi estar naquela empresa, né? Só que seguir as regras não era escolha. Seguir as regras era obrigação. Até hoje eu uso isso nas minhas empresas, quando faço treinamento, de cara, vocês escolheram estar aqui, né? Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar. Vocês escolheram estar aqui. Vocês poderiam não ter aceito, por exemplo, essa job offer. Então, se vocês escolheram estar aqui, agora seguir as regras é obrigação. Vocês não podem optar em seguir as regras. Né? Faz parte daquilo. Então, cara, essa frase para mim marcou muito e eu trago ela aí muito hoje, inclusive, nos meus negócios. Felipe, para a gente ir alinhando, por incrível que pareça, claro. Cara, a gente já está 45 minutos, passa voando, né? E é inacreditável porque eu tento manter um padrão de tentar deixar essa live gravada, né? E para nós deixar essa live gravada, ela tem que ter 59,59. Opa, deu uma falhada aí? Melhorou? Sim. Voltou aí? Para poder deixar ela salva no IGTV aí. 59,59 minutos, né? 59,59 no tempo, né? E eu queria que tu finalizasse e concluísse para nós nos princípios, né? Eu acho que é bem importante a gente deixar a mensagem para quem está nos assistindo de que forma amanhã dá para aplicar esses princípios, né? Quais são os 4 princípios principais e um link deles com a nossa realidade hoje para fazer esse fechamento. Falamos sobre o primeiro deles, né? Por exemplo, sobre os pilares, né? Então, como que a Disney entrega autonomia para todo mundo, né? Deixa eu do parque é a segurança. A segunda é a cortesia, né? A terceira é o show e a última é a eficiência. Então é nessa ordem, né? Então, por exemplo, número 1, se eu chego num parque, a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é segurança. Aquele convidado, ele está seguro naquele ambiente? Né? Ele está sei lá, com a roupa certa para aquilo, ele está certo, ele está no ambiente certo, tá tudo ok, aí beleza. Só depois que eu me preocupei com segurança, aí eu passo para cortesia. Aí eu vou ser cortês, aí eu vou ser legal, eu vou ser generoso, enfim. E só depois disso eu me preocupo com o show, que é as princesas, os personagens, os fogos de artifício, musical. Entreguei tudo isso. Aí eu me preocupo com a eficiência. Aí eu me preocupo em ser melhor, mais barato, mais rápido, enfim. Então, isso faz total sentido. No momento que eu elenco numa empresa, por exemplo, os principais pontos de entrega e as ordens dele também. Porque se eu não tenho isso muito claro numa empresa, as pessoas elas se confundem. Elas querem entregar eficiência antes de entregar cortesia, por exemplo. Ou elas querem entregar show antes de entregar segurança. E é muito comum isso, porque eu até tenho um alinhamento de valores, mas se eu não sei a ordem clara dessas entregas, não fica claro para quem está na ponta como ela tem que ser entregue. Então, eu sempre falo para empreendedores, colaboradores, enfim, né, pessoas que trabalham comigo, franqueados, cara, na tua empresa, quais são esses pilares de entrega, sabe? Em que ordem eles estão? Por exemplo, nós temos uma rede de escolas de idiomas, a Hey Peppers, né? Número 1, o aluno chega em sala de aula, cara. Número 1 é sentir-se bem. Não é aprender, não é ser legal, é sentir-se bem. Só depois que ele se sentir bem, aí eu vou prestar atenção no aprendizado dele. E só depois que eu entreguei o aprendizado, aí eu vou pensar em... Só depois que foi estudando comigo, certo? Então, são diferentes tipos de entrega, porque está muito claro essa entrega, está muito claro como vai ser, está muito alinhado isso, está muito claro a entrega na ponta, sabe? Então, e olha só, nesses pilares a Disney consegue entregar autonomia para 70 mil colaboradores. Porque está muito claro como que eu tenho que entregar e na ordem que eu tenho que entregar, cara, não precisa me preocupar, por exemplo, com aqueles caras. Se está alinhada a cultura e se está alinhado os pilares, pronto, existe entrega, né? Existe entrega da melhor maneira possível. Então, assim, como mensagem final... E até a velocidade... Uhum. Pode tocar. Tá falando. Acho que a minha Wi-Fi tá mais devagar, tá? Eu mudei a minha internet agora rapidinho, porque eu acho que a minha Wi-Fi tava com problema. Tá. Melhorou aí. Desculpa aí, Leandro. Tá. Não, mas só repontuando, então. Segurança, cortesia, show e eficiência. Esses são os 4 princípios da Disney, né? Não significa, né, Felipe, que na nossa empresa
a gente possa seguir essa ordem. Daqui a pouco eu posso alterar um pouco essa ordem. Daqui a pouco, o que é princípio para mim? Número um, pô, eu quero entregar a melhor eficiência dentro do meu negócio. Bom, então, Claro. mas eu não vou entregar o show antes da eficiência. Primeiro eu vou garantir o que é essencial. E a Disney, por exemplo, quando ela coloca em número um segurança, fica mais fácil de ela tomar uma decisão lá na ponta. Se o brinquedo tá, por exemplo, uma determinada atração, corre um risco, ela prefere frustrar uma criança, gerar um magic moments para aquela criança, mas a decisão naquele momento é baseada no seu princípio, que é o quê? Exato. Segurança. Segurança. Então, as pessoas não precisam ficar horas remoendo para tomar uma decisão. É simplesmente tu lembrar o que é princípio para o meu negócio, né? Então, Segurança. pode fazer o realinhamento, pode fazer uma adaptação ali, mas é bem importante isso para as empresas repensarem, né? Exato, Leandro. Faz total sentido, assim. Então é muito legal fazer isso no negócio, sabe? E a cultura tem que ser repetida, 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 né? Uma coisa que eu brinco muito, por exemplo, Jesus pregava a palavra, né? Por que ele pregava a palavra? Porque tu não consegue assentar um prego com uma batida só, né? Tu tem que bater, 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 né? E a cultura da empresa, cara, assim, ó, é um processo de pregação, sabe? Eu sou quase um missionário, assim, numa empresa. A cultura é assim, ó, é pregar, 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 repetir, 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 repetir. Bom, lá na ponta, quem sabe um dia eles conseguem entregar, conseguem entender, fazer elementos, fazer entrega, né? Cultura, eu vou finalizando com algumas palavras-chave que tu colocou, né? Uma cultura forte, uma definição de propósito muito clara, né? Uma quebra de paradigma onde o nosso modelo não está focado na autonomia. A gente está focado, às vezes, em matrizes hierárquicas bem desenhadas. Para quem não sabe, o Felipe tem escolas de idioma, a Hey Peppers, né? E para quem tem dúvida, dizer assim, ó, é fácil falar. Entra num site da escola do Felipe ou vira um franqueado do Felipe para você ver como é fácil de você encaixar a metodologia dentro de um negócio. Seja ela numa escola de idioma, seja ela numa loja, seja ela num restaurante. Mas tem que vir de cima, tem que acontecer, mas você tem que acreditar em algumas questões. E uma dessas questões é a autonomia, né? A gente está muito engessado ainda, né? Tu tem um time, às vezes, que você amarra, vai amarrando o teu time a vários gatilhos que eles dão um passo e você tem que estar perto. Você dá um passo e tem que estar perto, né? E já numa o empreendedor geralmente é controlador, né, Leandro? O empreendedor é controlador, né? Gigantemente, às vezes, né? E eu não estou culpando, tá, né, Felipe? Eu acho que nós não estamos fazendo uma crítica. Daqui a pouco isso é fruto de uma cultura também, e a gente não sabe o que veio primeiro, se o ovo ou a galinha, né? A gente não sabe se veio primeiro a desconfiança para depois o empreendedor virar centralizador. Eu não gosto dessa palavra, mas em alguns momentos ele acaba sendo centralizador, né? Para quem quer ir para Disney, Felipe, que nem tu fez, que dica, finaliza isso, vale a pena, vai trabalhar lá, vai dormir como, quantas horas Vale muito a pena, assim, vale muito a pena. Tô falando da minha esposa antes, né? Ela é minha ex-esposa agora, nesse momento, né? Mas eu brinco com ela, até hoje eu brinco com ela, né? Ela já foi 21 vezes para Disney, né? Esse não foi o motivo da separação, né? Mas ela foi 21 vezes. E ela volta todo ano, e várias vezes eu voltei com ela, né? Porque cada vez que tu vai, é uma nova surpresa. E tu presta atenção sobre... A tua atenção é sobre um... tá num outro viés, sabe? Tá num outro foco a tua atenção, né? E eu olho muito a questão. O que está acontecendo... por exemplo, como que tá os processos, as pessoas, treinamento, enfim, como que tá a circunstância dos parques, né? E agora tem muita coisa muito barata, né, Leandro? As passagens estão muito baratas agora porque as empresas elas estão vendendo com antecedência, né? Então eu não sei o que vai ser, por exemplo, do vírus, né? Eu acho que antes de uma vacina fica muito complicado para tomar qualquer decisão de viagem. Eu não estou tomando nenhuma decisão de viagem antes de ter uma vacina para isso, né? Porque nós não sabemos o que pode acontecer. Mas tem muita coisa sendo vendida, por exemplo, ano que vem, para junho e julho, né? Um bom período aí, num momento normal, um bom período para ir seria a partir da metade de janeiro, né? São dias bons e tu vai encontrar dias que os parques estão vazios, né? A partir dessa época. E eu altamente recomendo, cara, quem for para Disney tem que ficar nos hotéis da Disney. Tem que ficar. É mais caro. Óbvio que é mais caro. Mas o que vocês vão receber, o que você vai receber em serviço, em excelência, é fora do comum. Cara, tomar café com os personagens da Disney, sabe? Ficar mais tempo nos parques, né? Poder ter transporte de barco para dentro do parque, assim, são algumas coisas que só no hotel da Disney vai te proporcionar. Eu não vi nada com isso, né? Não vi porcentagem nenhuma, mas vale a pena
para entender e para ter um pouco dessa excelência de serviço, né? Entender um pouco sobre isso. Até para te entender como é que eu fui parar fazendo o meu final de MBA dentro da Disney, a tese era exatamente isso. Você não vê vendedor da Disney no Brasil, né? Você vê uma taxa gigante de pessoas que voltam, né? E elas não ganham nada para você vender a Disney, né? Sabe quantas pessoas voltam, Leandro? Pois é. 70% das pessoas. Isso é inacreditável. Essa era o meu ato comprobatório. O que fazia com que as pessoas fossem vendedoras natas da Disney, mesmo sem ganhar nada. Mas é a experiência que ela promove, né? Não dá para falar só a experiência, que eu seria medíocre em dizer isso, porque até resumiria toda uma dinâmica da Disney. Mas o conjunto da obra, né? Inclusive o conjunto da obra que foi formado lá na base por duas pessoas, uma emocional e um racional, porque um era o cara que era o serial dos números e o outro era o visionário, né? Então o quanto é importante a gente ter nos nossos negócios essa visão empreendedora lá na frente, enxergando no futuro, né? Mas pé no chão, com cálculos, com DRE bem estruturado, né? Com uma planilha de custos viável, aceitável, né? Porque os negócios não oferecem desaforo. E não é só a Disney que não oferece desaforo, qualquer outro negócio não oferece desaforo, e a mensagem está aí. Em época de pandemia, todo mundo foi afetado, né? Então acho que não foi um que foi escolhido ou outro. Todo mundo acabou pagando um preço muito caro, né? Felipe, cara, sem palavras. Eu acho que o pessoal que nos assistiu aí, daqui a pouco vai ter muito mais gente assistindo e largando perguntas, eu vou te mandar, né? E fica a mensagem aí do que a gente pode fazer para depois, né? Acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa para depois, um workshop, um webinar, alguma outra situação que dure mais tempo, né? Porque uma hora a gente viu que não é nada, não conseguimos falar. Nós temos dentro da U, nós temos a U Academy, na Repair nós temos a Awesomes Academy, nós temos treinamentos, né? Para quem quiser visitar a Awesomes Academy, é AWE, nem sei se... Awesome de legal. Awesomeness Academy, né? Que é o site nosso. E lá tem vários treinamentos e um deles é sobre o modelo de gestão de Disney, né? E a gente traz muito isso para os negócios, né? Vale a pena dar uma olhada. E o pessoal pode seguir o Felipe aí, tá? Eu até eu vou comentar aqui no começo da live, o Felipe comenta ali também. Eu acho que isso é o mais importante. Não termina aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma pitada de muitas vezes um curso aí que demora 7 dias, 10 dias. A gente fica imersão. Claro. É muita coisa, né? Mas é só um gostinho de que dá. Dá para voltar bem, dá para voltar com estratégia e dá para voltar olhando lá para frente, né? Ah, não vai ser o mês que vem, não vai ser o mês que vem, mas vamos voltar. E a gente tem que voltar bem, né? E não esquece, uma boa experiência com o nosso cliente, né? Isso é quase que impossível você concorrer com pessoas que não conseguem te entregar dessa forma. Lembrem que o Felipe falou, tecnologia eu vou lá e compro. Agora, pessoas por trás dessa tecnologia, dando todo um atendimento de referência, isso tá difícil de comprar, né, Felipe? Não, as pessoas fazem total diferença, né, Leandro? Querido, muito obrigado. Próxima vez, de repente, eu vou te chamar, tu vai estar em São Paulo, daqui a pouco tu vai estar na Disney, daqui a pouco não sei onde é que tu vai estar, né? Mas o pessoal quiser seguir o Felipe, tanto o Hey Peppers, né, como o Yo, né, Felipe? O Bilingue, né? Outra empresa que trabalha. O Bilingue, né, em São Paulo, né? Isso. Mas a Hey Peppers é bem legal. Tem franquias pelo Brasil inteiro já, Felipe? Santa Catarina... Sim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entra lá, pessoal. Hey Peppers, Hey com Y, né? Peppers com 2P. E aí você vai ver um pouquinho de como é que o Felipe pegou toda essa dinâmica dele e aplicou dentro do negócio. Felipe, grande abraço, Leandro. Querido. Obrigado. Muito obrigado pela tua hora. Foi, eu acho que, extrema entrega para todos que estavam assistindo aí. E fica o meu reconhecimento aí pelo teu trabalho e pela tua dedicação aí. Obrigadão, Leandro. Foi um prazer à disposição. Tá, joia. Grande abraço, querido. Boa noite para todos. Abração. Aí, pessoal. Tchau, tchau. Até.